Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de abertura do nosso webinar de cargos e salários. Esse webinar ele foi preparado com muito carinho, é uma imersão com mais de 3 horas de conteúdo, conteúdo altamente relevante, onde eu pesquisei em fontes nacionais e internacionais para trazer para você o melhor de cargos e salários. Então, você pode ter certeza que você vai sair daqui com uma mentalidade bem mais evoluída em relação a esse subsistema. Se você já atua na área de cargos e salários, de remuneração, você vai aumentar mais ainda o seu repertório em relação à fonte de dados. E se você ainda não atua, você pode ter certeza que você vai poder utilizar essas informações em reuniões estratégicas e se destacar dentro da área de RH na empresa que você atua ou se você atua como consultor de remuneração. Então, esse webinar, ele foi preparado uma equipe maravilhosa, uma equipe de tecnologia da informação e eu como especialista em cargos e salários. Vou me apresentar para vocês, para quem não conhece Diana, eu sou Diana Monteiro, sou cristã, sou casada com Davi Oliveira, que é engenheiro de redes e é o responsável por toda a área de tecnologia da nossa empresa. Nós somos pais de 3 meninos, somos pais atípicos e apoiadores de projetos para esta causa. Nós temos 3 crianças, então muitas das vezes a gente não consegue no decorrer do dia fazer a gravação de vídeos, daí a gente escolhe um momento mais oportuno para fazer essa preparação dessa aula. Mas pode ter certeza que o conteúdo é de alto valor, tá? Eu sou fundadora da Dom RH e do Instituto Simplificando o RH. Eu acredito que é através do simples que a gente consegue, de fato, alcançar resultados relevantes. Eu atuo na área de RH há mais de 15 anos, sou administradora por formação, analista comportamental DISC e especialista em psicologia. Há 11 anos eu atuo exclusivamente em cargos e salários e me especializo nessa área. A Dom RH, que é a nossa consultoria, ela atua em todos os subsistemas de gestão de pessoas, mas o meu conhecimento mesmo eu aprofundei em cargos e salários, que é a área que eu sou de fato apaixonada. Nessa primeira aula, que é o nosso pontapé inicial, eu trouxe uma temática muito relevante e eu acredito que vai contribuir muito para o aprofundamento de vocês em relação a conhecer e a demonstrar e aumentar o seu grau de interesse em remuneração. Eu fiz uma pesquisa em todo o Brasil, peguei em todas as regiões do nosso país e lancei essa pesquisa com profissionais de recursos humanos. Então, você vai encontrar aqui o resultado de uma pesquisa de profissionais que, assim como você, atuam na área, sejam aqueles que se formaram e não conseguiram uma posição, ou aqueles que já estão há mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos atuando na área. Então, são dados de extrema relevância e você vai conseguir entender os 3 porquês, que é justamente o que eu quero trazer aqui hoje. 3 motivos pelo qual você deve se especializar e aprofundar o seu conhecimento em cargos e salários. Cargos e salários nós consideramos como a base da gestão de pessoas. É a base para recrutamento e seleção, é a base para treinamento e desenvolvimento, porque somos nós da área de cargos e salários que elaboramos as descrições de cargo para o recrutamento, somos nós que elaboramos a trilha de carreira, o mapa de competências para a área de treinamento. Então, todas as áreas, elas precisam antes ter consolidada essas informações. Claro que não menos importante, que recrutamento e seleção pode elaborar sim uma descrição de cargo. A área de treinamento pode sim elaborar um mapa de carreira, uma trilha de carreira, claro. Mas a área de remuneração é quem de fato dedica tempo e aprofunda as suas pesquisas em legislação trabalhista. Então, para evitar que tenha qualquer risco trabalhista, a área de cargos e salários aprofunda o seu estudo. E desses números relevantes que eu trouxe para vocês, na região do país,
quais são os subsistemas de atuação dos profissionais de RH que participaram dessa pesquisa, qual é a atividade atual, se já fez curso de cargos e salários e o salário atual desses profissionais. Por que que essas informações elas são altamente relevantes para você? Porque você vai perceber que a área onde nós temos o maior déficit de profissionais qualificados é a área de remuneração, é a área de cargos e salários. E também, muito importante, a área que mais oferta oportunidades em relação aos melhores salários, em relação a oportunidades para trabalho remoto, é a área de cargos e salários. Então, nós temos aqui duas informações importantíssimas. Hoje, né, depois da pandemia, nós tivemos esse boom de trabalho remoto. Mas, depois que a Amazon, né, depois que as grandes empresas realmente decidiram encerrar esse modelo de trabalho, as empresas foram junto com a manada, diga-se de passagem, e resolveram também encerrar o trabalho remoto. Mas hoje, com a maternidade, com principalmente a gente tem várias demandas, que o trabalho remoto ele traz sim uma oportunidade de tempo de qualidade com a nossa família, para dedicar aos nossos projetos, nós também queremos oportunidades ainda em trabalho remoto. E hoje a área que oferece essa oportunidade estão dentro da área de cargos e salários e remuneração, ok? E é isso que eu quero te apresentar. Muitos dizem que a área de remuneração ela se assemelha a uma área de exatas, porque você vai estudar dados, você vai estudar indicadores, você vai estudar estatística, e tudo isso é de extrema importância para que você desenvolva um bom papel dentro de remuneração. A área de remuneração, ela é uma área mais solitária. Não é aquela área onde você promove eventos que outras áreas dentro do RH te possibilitam essa experiência. A área de remuneração, ela é uma área onde você participa ativamente de reuniões e de projetos altamente estratégicos, o que requer uma linha de concentração muito maior. Então, esse perfil de profissional, muitas das vezes, quem vai para o RH acaba não se identificando muito. Acaba se identificando, eu me identifico com recrutamento, eu me identifico com treinamento, eu me identifico com endomarketing, com serviço social. Então, dentro do RH existe esse braço, que é o braço de remuneração, onde nós vamos encontrar um perfil mais detalhista em relação à análise de dados, ok? Mas que qualquer profissional ele é capaz de desenvolver, porque eu mesma eu era generalista antes de atuar com cargos e salários, então eu passei 4 anos atuando como generalista. Fazia recrutamento, fazia treinamento, fazia ações de endomarketing, as temáticas motivacionais, todas as festas temáticas anuais eu que promovia, eu fazia pesquisa de clima, implantação de refeitório, então era eu quem ia para campo pesquisar quem era o fornecedor de refeitório para atender a empresa. Eu fazia, na época ainda era muito frequente as homologações de sindicato, então eu vivia no sindicato fazendo homologação. Também me envolvia com a parte motivacional, então promovia os treinamentos, as reuniões com as equipes para manter essa equipe motivada, desenvolvia estratégias. Então era um RH, inclusive cuidava da portaria, serviços gerais, enfim, todos ali os braços que a empresa tinha de terceirizados também era eu que ficava responsável. E isso requer de nós uma expertise de gestão de tempo e gestão de comportamento muito grande. Eu precisava me especializar em programação neurolinguística, em análise do comportamento, para ter ganhos nas minhas relações, para ter pontos positivos nas minhas reuniões e nas minhas relações. Então, eu acredito que sim, isso está atrelado também à nossa escolha de atuação. E na época eu precisava dar conta de todos esses braços e não enxergava ainda a área de remuneração. Foi quando eu recebi uma oportunidade numa empresa
onde meu salário duplicou, era para implementar cargos e salários numa indústria com 800 colaboradores. E eu saí de uma empresa onde eu fazia tudo dentro do RH e do departamento pessoal, uma empresa com 100 colaboradores, e fui para uma empresa muito grande na minha região, implementar uma área que eu ainda não tinha conhecimento suficiente, tá? Foi quando eu mergulhei nos cursos, mergulhei para adquirir esse conhecimento, e na época, 11 anos atrás, era muito caro um curso de remuneração. Então, eu tive uma oportunidade de Benedito Pontes, né, praticamente o pai da remuneração aqui no Brasil. Ele veio para a minha região promover um curso de 2 dias, e esse curso caríssimo, ele era 2 salários na época, então foi praticamente o salário do meu mês que eu tive que pagar esse curso de 2 dias. E durante o curso era mais conceito, era muito conceito. Inclusive, eu comprei os livros dele e bastava que eu tivesse lido para aprender sobre, né? Um livro maravilhoso. Mas nós, profissionais, nós não temos muito tempo para. Aliás, temos tempo para dedicar ao conceito, sim, inclusive precisamos, mas nós não temos um time para aplicar dentro da empresa. Então, na prática, a coisa é completamente diferente. Quando eu desenhei esse curso, foi justamente pensando na prática, em trazer para vocês um conteúdo relevante, onde vocês possam aplicar de imediato e já ter um resultado, certo? Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre a faixa etária dentro de RH. Para vocês entenderem um pouco do cenário, eu trago essas análises, porque eu acredito que você vai também entender que onde é que está a sua oportunidade nesse momento. Então, você vai avaliar como que você está hoje. Nós temos aqui de 55 a 64 anos, que é considerado que 3% ainda de profissionais atuando dentro do RH. Esses profissionais são os grandes CEOs, na grande maioria das vezes. Então, quando você vai fazer o seu plano de carreira, você vai definir, claro, dentro da sua faixa etária, qual momento dentro da sua carreira você vai estar. Seja como iniciante, eu sou estagiário, fui para assistente, depois fui para analista júnior, analista pleno, analista sênior, me tornei supervisor, coordenador, gerente. Então, toda essa faixa etária que eu fiz aqui, ela está dentro do seu plano de carreira, tá? Então, ali menos de 18 anos, você pode ingressar como estagiário. Claro que quando você começa a universidade, você está com 18, você vai ali de 18 a 24 como estagiário, assistente. Depois você já salta para analista 1, analista 2, analista 3. Nessa faixa etária de 35 a 44, você já deve estar aí na faixa de coordenação ou gerência. E de 45 a 54, você já pode atuar como gerente ou subir patamares maiores. Então, quando você faz o seu plano de carreira, você também tem que obedecer essa linha do tempo. Mas você pode dizer, Diana, mas eu me tornei coordenador com 24 anos. É altamente possível. Diana, eu me tornei gerente com 25. É altamente possível. Claro que você também tem que analisar o porte da empresa que você está. Será que a empresa que você está atuando, ela já tem o nível de senioridade ao qual você vai atender às expectativas? Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 25 anos, eu fui convidada para ser coordenadora em uma empresa, que na época ela tinha 500 colaboradores, mas era uma indústria que tinha acabado de se formar e exigia de mim um grau de senioridade muito maior. Então, logo eu busquei uma pós-graduação, logo eu fui viver outras fases que não era bem a fase que eu queria viver naquele momento. Mas a empresa viu maturidade em mim e me fez esse convite. E com pouco tempo de empresa, ali por volta de 3 meses, 4 meses, na época o mentor, né, nós tínhamos a diretora, e tinha um mentor que assessorava ela, ele me convidou para me tornar gerente de RH dentro da empresa. E eu disse assim, nossa, gente, isso vai ser um tiro no meu pé, porque
as experiências que a empresa me oferece não condiz com um gerente que atua na área. Então, eu pensei, né? Eu assumo essa posição de gerente, não tenho a experiência necessária, gente, realmente eu não tinha. Eu poderia ter a postura, mas a experiência eu não tinha. E se depois eu fosse para mercado, porque a empresa ela era pouco instável na parte financeira, eu fosse para o mercado, eu iria me deparar com um cenário diferente e ia ser complicado para mim, né, para conseguir uma recolocação. Então eu recuei e decidi declinar com essa proposta. Foi quando eu percebi que foi a melhor escolha. Então eu saí dessa empresa, fui para uma outra atuar como analista. E foi quando eu entrei em remuneração e daí eu cresci bastante. Aqui nós vamos falar sobre região do país, tá? Em relação a quem participou dessa pesquisa. 41% do Sudeste, 18% do Sul e 29% do Nordeste. Os menores índices de participação foi Centro-Oeste e Norte. Isso para que vocês possam entender que a pesquisa ela teve uma atuação bem maior no Sudeste e Nordeste, então a gente vai trazer dados desta região. E o subsistema que esses profissionais atuam. 24% estão em recrutamento e seleção e 27% em departamento pessoal. Ou seja, são duas áreas onde não, esses profissionais não possuem especialização em remuneração. Então, é o nosso campo de oportunidade de formar essas pessoas. 18% estão em desenvolvimento humano, e aí a gente já aumenta o nosso leque de atuação. E somente 6% é da área de remuneração. Então, veja só, todo esse corpo que participou, apenas 6% atua em remuneração. Então, está faltando profissionais especialistas em remuneração no mercado. E nós temos muitas oportunidades de trabalho. E é isso que eu vou mostrar para vocês no nosso encontro, para que vocês entendam o porquê de se especializar em remuneração. 69% trabalham em empresa privada, 22% estão fora do mercado de trabalho. Tá? Funcionário de empresa privada, isso significa que, se você tem perfil empreendedor, é uma oportunidade para que você possa ver a possibilidade e estudar para se tornar consultor independente, porque você consegue, sim, atuar como funcionário de empresa privada e também iniciar a sua atuação como consultor e no decorrer eu vou te explicar o como. Mas você tem que perceber essa oportunidade de carreira. E nós temos aqui 71% do nosso público que não fez ainda nenhum curso de remuneração. Esse é o primeiro. E tem aqueles que já têm o curso, mas ainda não aplicou nada. Então, tem muita oportunidade de aprender e de começar a estruturar um plano de cargos e salários. Os salários atuais estão entre 1.000 a 5.000 reais, né? A gente tem o que? 65% dos profissionais que participaram da nossa pesquisa que estão com um salário entre 1.000 e 5.000 reais. Eu vou considerar que são estagiários a supervisores ou até mesmo coordenadores. Então, tem muita oportunidade de crescimento, de alavancar, sim, a sua carreira dentro da área de RH. E eu quero deixar aqui essa pergunta para vocês, se vocês já saberiam me responder. Qual é o salário atual de um analista de remuneração? Vocês sabem me responder qual é o salário atual de um analista de remuneração? O salário atual de um analista de remuneração, ele inicia em R$ 3.500. Isso é um analista júnior. Então, se você vai ser contratado para analista júnior, esse é o salário inicial. E enquanto analista, você pode ir até 6.500, enquanto analista. Daí você pode fazer carreira, seja coordenação, especialista, você vai poder também crescer sua faixa salarial. Mas tem um porém. Não é só o salário que atrai, então hoje os benefícios eles atraem em muito. E as empresas que possuem oportunidade para atuar em área de remuneração são empresas de médio e grande porte. Empresas que têm uma visão de gestão bem mais ampliada, bem mais moderna. Então, você vai ter aí benefícios extraordinários,
que vão com certeza agregar muito mais ao teu salário. Eu diria que, considerando os benefícios e considerando o salário, o teu salário vai representar aí 40% e os teus benefícios vai representar 60% da sua renda. Então, se você tem 4 de salário mais 6 de benefício, você tem 10 mil reais aí como um analista pleno, tá? Então, são as possibilidades de carreira. Aqui eu trouxe a média do salário, né, de 3.500 a 8.400. E hoje os cargos que estão em alta, tá? Segundo a pesquisa da Robert Half, é o Business Partner e a área de remuneração. Essas duas áreas de atuação que você tem para fazer carreira dentro do RH. Então, busque a sua qualificação dentro dessas duas áreas, que você vai ter como fazer um plano de carreira e conseguir galgar patamares maiores num tempo menor, num tempo menor, tá? Em relação ao trabalho remoto, você vai ter a oportunidade de ter esse trabalho remoto dentro da área de remuneração. Então, hoje, do trabalho que é oferecido de remuneração, 43% é no modelo de trabalho remoto. E tivemos essa pesquisa, né, que 20 milhões de trabalhadores estão em ocupação com potencial para trabalho remoto. O que isso significa? Que sim, a área de remuneração ela oferece a oportunidade de trabalho remoto, mas nós ainda não temos esses profissionais qualificados, tá? E a possibilidade de carreira na área de remuneração, você pode atuar em trabalho remoto, como consultor, e em inovação e remuneração, que é o que nós fazemos aqui na Dom RH. E eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Se vocês sabem por quanto tempo um salário motiva uma pessoa. Tem quem responda um mês, 2 meses, 30 dias, que é o mesmo que um mês, 60 dias, 3 meses. Então, o salário hoje, segundo a Robert Half, ele motiva um colaborador por cerca de 45 dias. Então, quando eu aumento o meu salário, eu aumento também o meu custo, porque eu vou aumentar um pouco o meu padrão de vida, e a tendência é que me mantenha motivado ali por 45 dias. Tá? O primeiro mês que eu recebi, mais 15 dias de comemoração dessa conquista. E vai de 45 dias a 3 meses. Depois de 3 meses, aí se torna estável e não tende mais a, a manter aquele profissional motivado. E hoje, você sabe quanto que custa um salário nominal de 4 mil reais para uma empresa? O salário nominal, ele vai custar, de 4 mil reais, ele vai custar, você vai considerar encargos em média de 77%, certo? Que dá o quê? 3.080 reais. Então, dá 7.080 reais é o custo para uma empresa que paga aí 4 mil reais de salário. O que isso significa? Que a oportunidade para atuar como consultor, ela é gigantesca. As empresas elas estão buscando agora profissionais que atuem como PJ, para reduzir os seus custos em relação a encargos, a compromissos fiscais e tudo mais. Com isso, você percebe que aumenta também a tua oportunidade para atuar como consultor. E um consultor, ele tem uma flexibilidade de jornada bem maior. Então, se você tem filhos, se você tem outras atribuições que te impedem de exercer uma função 9 horas por dia, né, de 8 às 18, de segunda a sexta, tomar todo o teu horário comercial, a possibilidade de atuar como consultor é uma grande oportunidade também. E nós chegamos hoje à conclusão dessa nossa primeira aula, que a área de remuneração, ela é um dos subsistemas mais importantes dentro do RH. Ela é uma das áreas que tem melhor remuneração dentro do RH e que vai causar um impacto considerável você se especializar nessa área, tanto na sua carreira quanto na empresa que você atua, porque você vai conseguir atuar de forma mais estratégica, certo? Todas as segundas às 20, né? Eu vou deixar esse convite aqui para vocês. Nós temos um encontro de uma sala secreta. Quem tiver interesse, deixa o seu comentário aqui para a gente te enviar o convite. E esse é o Instituto Simplificando o RH. Vou deixar aqui as minhas redes sociais. Quero te agradecer pelo nosso primeiro encontro e vou te aguardar ansiosa para o nosso próximo encontro. Um forte abraço e fica com Deus.